Olá, o meu nome é Juliano e seja muito bem-vindo ao Pão em Casa. Que bom que você está aqui conosco de novo para meditarmos na palavra do Senhor, para junto a gente crescer no conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Mais uma vez, eu espero que você esteja bem, guardado por Deus e desfrutando de saúde. Para começar esse estudo, eu quero contar uma pequena história de uma comunidade de porcos-espinhos. Conta a história que havia uma comunidade que, cada vez que o inverno chegava, ela ia diminuindo de tamanho. O inverno chegava e os porcos-espinhos iam morrendo de frio. Até que um dia o porco-espinho mais velho, mais sábio da comunidade, propôs a seguinte coisa: que todos ficassem abraçados para que não morressem de frio. Mas o problema é que eles eram porcos-espinhos. Eles até se abraçaram, mas um a um começavam a se afastar porque o espinho de um começava a machucar o outro. E eles foram afastando, e à medida que eles iam se afastando, eles iam morrendo por causa do frio. Mas aqueles que, apesar dos espinhos e das espetadas, ficavam juntos, conseguiram sobreviver ao inverno. Assim é a vida em comunidade. Às vezes, a gente acaba se machucando, se espetando, um acaba afetando o outro. Mas se a gente não viver junto, morremos de frio. E eu quero começar essa meditação te fazendo a seguinte pergunta: você sabe viver em comunidade? Nós vivemos hoje numa sociedade muito individualista, muito preocupado apenas com os valores pessoais, com as opiniões próprias, com os próprios interesses. Também nós temos visto cada vez mais discussões ácidas, com palavras bastante pesadas nas mídias sociais, onde muitas vezes uma simples publicação vira motivo para uma discussão enorme, né? E realmente nós precisamos, mais do que nunca, aprendermos a viver em comunidade. E para meditar nessa manhã, nós vamos meditar justamente nessa temática: vida comunitária saudável. Como viver em comunidade de uma forma saudável. E para isso, nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versículos 2 ao 7. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou mesmo na tela que está na sua frente. Diz o seguinte a palavra do Senhor: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso, né? Meu preferido é esse versículo 7, que diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Meu irmão, minha irmã, viver em comunhão é uma arte. E não só isso, é uma arte que nós precisamos desenvolver, precisamos aprender e a melhorar cada dia. Porque um ambiente onde há união é um ambiente prazeroso, é um ambiente saudável, é um ambiente gostoso. Como é bom estarmos numa casa onde todos vivem unidos, todos pensam na mesma forma, caminham juntos. Mas que triste é, como é ruim estar num lugar onde todos brigam, onde todos estão falando uma língua diferente da outra, não é verdade? Por isso é importante aprendermos a vivermos unidos em comunidade, em sociedade. Mas antes de começarmos a falar propriamente deste assunto, sobre viver em comunhão de forma saudável, nós queremos destacar algumas coisas que Paulo também trata nesse texto. A primeira coisa que Paulo destaca é a importância do ministério em equipe. E, aliás, também tem a ver com o texto, né? Paulo ele deixa bem claro que o ministério dele não era isolado, mas ele contava com a ajuda de colaboradores. Ele cita aqui as pessoas de Evódia,
Síntique e Clemente, pessoas que eram colaboradores dele na pregação do Evangelho. Paulo também destaca no texto o trabalho de mulheres. Nós sabemos que a época que Paulo vivia era uma sociedade patriarcal, mas ainda assim havia espaço para o trabalho, o desenvolvimento do trabalho de pessoas importantes ali como Evódia e Síntique, que eram mulheres ativas, mulheres que trabalhavam na causa do Evangelho. Também Paulo deixa claro que a comunidade cristã, embora fosse marcada pelo amor, não era uma comunidade isenta de problemas. Aliás, Paulo está tratando justamente de problemas aqui nessa comunidade. Nós não estamos livres disso. E, finalmente, Paulo também fala sobre a valorização da expectativa escatológica. Ou seja, por que eles deveriam viver unidos? Porque Cristo estava perto de voltar. A expectativa deles é que Cristo já voltasse para aqueles dias. E se nós não aprendermos a viver juntos aqui na Terra, como vamos passar a eternidade juntos nos céus, não é verdade? Então, em primeiro lugar, Paulo ele deixa bem claro que a vida comunitária saudável depende da união entre os irmãos. No versículo 2, Paulo começa fazendo um apelo para que Evódia e Síntique vivam em união, em harmonia. É interessante que Paulo aqui deixa entender que essas duas irmãs já haviam trabalhado anteriormente em harmonia, justamente pela causa do Evangelho. Eram pessoas que estavam trabalhando juntas, mas que agora, por algum motivo, estavam se desentendendo. O texto não revela qual seja o motivo, talvez algo de cunho pessoal ou até mesmo doutrinário, nós não sabemos. Podemos apenas especular. Mas o fato é que agora aquelas irmãs que estavam antes caminhando em comunhão, agora estavam se desentendendo. Estavam, em outras palavras, brigando, entre si. O fato é que a união entre os irmãos na fé é essencial para que haja uma vida comunitária saudável. Não há como haver uma igreja, uma comunidade, uma célula saudável sem que os irmãos caminhem juntos, caminhem em comunhão, caminhem no mesmo sentido, numa mesma direção. No Salmo 133, no versículo 1, o salmista já nos fala dessa verdade. Ele diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Esse salmo inteiro ele fala sobre a importância da união, da comunhão dos irmãos da fé. Porque realmente, sem caminharmos juntos, nós não vamos conseguir chegar até o final. Mas, infelizmente, muitas comunidades, muitas famílias, muitas igrejas e até mesmo pequenos grupos hoje estão enfermos porque estão vivendo contendas em seu meio. Quanto a isso, nós vemos também o exemplo da igreja de Corinto, onde Paulo muitas vezes teve que tratar estes problemas. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, Paulo nos fala justamente disso. Diz o seguinte: por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Eu quero chamar a sua atenção para duas expressões que Paulo usa neste texto. A primeira é fracos e doentes na fé. Pessoas que vivem em contenda são fracos e doentes na fé, porque não conseguem amadurecer. Aliás, contendas são justamente resultado de uma vida imatura na fé. Pessoas maduras conseguem lidar com as diferenças, conseguem lidar com a opinião do outro, sem que com isso se ofendam ou então se dividam, Então, infelizmente, pessoas contenciosas são pessoas que ainda estão fracas e doentes na fé. A segunda expressão que Paulo usa é dormiram. Esse é um eufemismo para a morte. E o que Paulo está literalmente falando é que algumas pessoas Deus teve que recolher por causa desse comportamento contencioso. É até um ato de misericórdia de Deus. Pessoas que estavam causando problemas, mas por misericórdia, Deus as recolheu antes que o problema se agravasse mais ainda. E ainda assim, nós vemos o amor de Deus que não rejeitou a pessoa. Eu quero fazer aqui uma contraposição com a expressão que Paulo usa no estudo anterior sobre inimigos da fé. Inimigos da fé eram pessoas que não viviam no amor de Deus. Aqui, aqueles que dormiram já eram pessoas que eram sim tementes a Deus, irmãos na fé, mas que por sua imaturidade estavam causando problemas. E Deus, por misericórdia, as recolheu. Já os inimigos da cruz, Deus as rejeitou, porque elas estavam rejeitando o próprio Deus, Então aqui é uma diferença entre esses dois grupos de pessoas aqui.
Mas o fato é que uma comunidade dividida, ela não é saudável, ela não vai prosperar. Em Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus diz o seguinte: toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Não tem como um pequeno grupo, como a igreja, como uma família prosperar se ela não permanecer unida, se cada um caminhar segundo sua própria vontade, segundo os seus próprios achismos. Algo também que fica bastante evidente no texto é que o problema na igreja de Filipos era muito grave. E por quê? Porque envolviam pessoas da liderança. Provavelmente Evódia e Síntique eram duas mulheres que exerciam muita influência na igreja, pessoas bastante envolvidas, pessoas da liderança. E se a divisão entre irmãos já é problemática, imagina a divisão entre líderes da igreja. É muito mais profundo, né, os efeitos na vida da comunidade quando a liderança da igreja está dividida, quando não caminham juntas, quando por causa de pensamentos divergentes acabam se desentendendo. Mas é interessante, irmãos, que Paulo usa de uma estratégia bastante sábia, né? O que Paulo faz? Ele pede a ajuda de um irmão ali da comunidade, de alguém mais experiente, de alguém que poderia ajudar as irmãs Evódia e Síntique a caminharem novamente juntas, a lidarem com seus problemas. Paulo aqui não fala quem é, não especifica, não diz o nome, mas fala que era um fiel companheiro de jugo. Provavelmente alguém que já tinha experimentado com ele a prisão, ou pelo menos as dificuldades da pregação do evangelho genuíno, né? Alguém que talvez já tivesse sido perseguido com Paulo. Enfim, o texto não especifica. Mas certamente que era alguém que já tinha uma experiência para poder lidar com essa problemática. Alguém que tinha um tato, né, para poder trabalhar com conflitos no meio da comunidade e trazer novamente comunhão entre aquelas irmãs que agora estavam divididas. Pessoas assim são preciosíssimas no meio da comunidade, são importantíssimas. Pessoas que apagam o fogo, né? Que vêm e jogam um balde de água fria no meio do calor da discussão e da discórdia. E nós precisamos de pessoas assim na família, no trabalho e especialmente na comunhão entre os irmãos, seja na igreja, seja no pequeno grupo. E eu quero te perguntar, você tem gerado comunhão ou discórdia? Como tem sido a sua atitude? Você é aquela pessoa que agrega ou que separa os irmãos na fé? Fica algo aqui para você pensar comigo. A segunda verdade que Paulo nos mostra nesse texto é que a vida comunitária saudável é repleta de alegria. Irmãos, é importante frisarmos isso. Paulo, na carta aos Filipenses, nesse escrito aos irmãos da igreja de Filipos, ele enfatiza bastante a importância de vivermos em alegria. Que interessante isso, porque muitas pessoas acham que ser um cristão fiel é ser um cristão chato, é ser um cristão carrancudo, né, de cara fechada. E isso nada tem a ver com o evangelho, nada tem a ver com a verdade de Cristo Jesus. Olha só, em Filipenses 4:4, Paulo diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. É interessante entendermos, irmãos, que a vida em comunidade saudável, ela produz alegria genuína. Ela produz uma alegria verdadeira. Por isso é importante vivermos de forma alegre enquanto estivermos em igreja. Aliás, se não temos vivido alegres, se ir à igreja não é algo prazeroso para nós, é sinal de que algo está errado, né? Ou conosco, ou com a comunidade na qual nós vivemos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo também demonstra que a alegria é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. A alegria é fruto do trabalho, da obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Lindolfo Weingartner, ele diz o seguinte: em horas que, ao critério do mundo, não podem resultar em nada a não ser tristeza e frustração, a alegria do Senhor permanece arraigada no coração dos fiéis. Ela não depende de circunstâncias, nem de condicionamentos psíquicos. É dádiva do Espírito Santo que jorra de vertentes eternas. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Nós precisamos entender
que quando estamos unidos como povo de Deus, conseguimos viver a verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria, ela não está presa às circunstâncias. Não tem nada a ver com o seu saldo na conta, não tem nada a ver com o fato do seu time ter ganho, não tem nada a ver com o fato de você ter ganho alguma coisa, conseguido alguma coisa nova. Tem a ver com o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Aliás, a verdadeira e grande alegria do cristão é o fato de ser salvo, de ser transformado, de ser feito filho do Deus vivo e a esperança de um dia estarmos unidos nos céus como povo de Deus. Que coisa maravilhosa! Então, a verdadeira alegria ela é genuína, porque ela é gerada pelo Espírito Santo e porque ela não está presa à realidade na qual vivemos, às circunstâncias que estamos agora enfrentando. Aliás, meu querido, minha querida, você precisa entender algo. As boas novas do Evangelho de Cristo, a nova vida em Cristo Jesus, não combina com a vida azeda e tristonha. As boas novas de Cristo Jesus falam sobre alegria, sobre vida, sobre felicidade. Aliás, o dia da volta de Cristo, o dia que nos encontraremos com Ele nos céus, é comparado na palavra do Senhor com um casamento. E eu não sei quanto a você, mas eu não vou num casamento com tristeza. O meu casamento foi muito alegre. Eu estava bastante nervoso, um pouco ansioso, mas muito alegre, porque era um dia de grande festa. E a palavra fala que vai ser assim, vai ser um dia de festança mesmo. Sabe, o mundo acha que o carnaval é alegria, mas uma coisa eu te garanto, a alegria que nos aguarda nos céus faz qualquer carnaval parecer fichinha, perto do que está nos aguardando na vida eterna. Amém? O fato é que nós precisamos nos regozijar sempre. Precisamos aprender a nos alegrar, a celebrar, especialmente enquanto estamos unidos como irmãos. Eu gosto muito dos encontros, dos almoços entre irmãos. O tempo que nós passamos um pouco mais juntos, em um tempo de qualidade, de alegria, com algumas atividades recreativas. Também temos o tempo para meditar no Senhor. E se tem coisa que crente faz muito bem é estar juntos, em festa. Não é uma festa que depende de nada externo, mas é uma festa genuína porque a nossa alegria vem de Deus. E nós precisamos celebrar sim, precisamos aprender a nos alegrar, precisamos aprender a celebrar como povo de Deus. Sabe por quê? Porque a verdadeira alegria, ela é dádiva espiritual. Não é algo que vem de nós, não é algo que depende de álcool, não depende de drogas, mas é algo que vem do Espírito Santo de Deus, é algo que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Ela não está presa às circunstâncias, essa alegria. Ela não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo agora, mas tem a ver com o que Deus está fazendo agora em nossas vidas. A verdade é que quando nós conseguimos viver dessa forma, quando nós amadurecemos nesse sentido, nós conseguimos viver felizes, independente de qualquer circunstância. Se você estiver me ouvindo próximo do período que este vídeo foi gravado, nós estamos vivendo em meio à pandemia do coronavírus e muitas pessoas estão desesperadas. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele consegue estar alegre mesmo em meio a isso, porque ele sabe que a sua vida está protegida e guardada por Deus. E independente de qualquer circunstância, nada pode nos separar do amor de Cristo. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa verdade. E eu quero te perguntar mais uma vez, você tem desfrutado da verdadeira alegria de Cristo Jesus? Conta uma pequena historiazinha que um homem economizou bastante, juntou o seu dinheiro por meses para conseguir viajar de navio da Europa para os Estados Unidos. E finalmente chegou o dia que ele conseguiu. Ele comprou sua passagem, entrou no navio e era uma viagem um tanto longa, coisa de uma semana. E ao terceiro dia ele já não aguentava mais de fome e foi pedir ao capitão do navio por clemência. Por favor, me dá um pouco de comida. E o capitão perguntou para ele, mas por que você não está comendo? Ele falou, eu não tenho mais dinheiro, eu tinha só o dinheiro para a passagem. E o capitão olhou para ele e falou, mas moço, você não sabia que quando você comprou a sua passagem, você podia desfrutar de todo o navio? Que você poderia desfrutar de todos os restaurantes do navio, de todos os eventos, de todas as áreas do navio? Infelizmente, tem muito cristão que está vivendo assim, já tem a sua passagem carimbada, mas ainda não tem desfrutado de todo o restante do navio, né? Não tem desfrutado de toda a alegria da salvação. E eu quero te convidar a meditar nisso. Se você tem desfrutado, vivido toda a alegria, toda a amplitude da salvação de Cristo em sua vida. Em terceiro lugar,
Paulo nos revela que a vida comunitária saudável se torna conhecida de todos. Em Filipenses capítulo 4, no versículo 5, Paulo comenta o seguinte: seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Aqui o termo amabilidade foi traduzido como amabilidade, mas ele tem o sentido de grandeza de coração, de capacidade de perdoar e também pode significar bondade. É bastante completo quando nós vemos o texto original, né? Lindolfo Weingartner, ele diz o seguinte: a vida espiritual dos cristãos não é nenhuma planta que só vingue dentro do coração dos fiéis, ou que só interesse no seio da comunidade. A vida dos que seguem a Jesus é uma pregação viva e concreta do Evangelho. É uma carta de Cristo ao mundo. Irmãos, que coisa maravilhosa esse texto nos revela. Nós somos chamados para viver essa alegria, para vivermos de forma que as pessoas vejam a alegria de Cristo em nós. Nós não somos chamados para viver de forma secreta, só no meio do povo cristão, mas é para essa alegria refletir onde quer que estejamos. E não somente isso, mas os cristãos verdadeiros são motivados pela volta de Cristo Jesus a demonstrar o verdadeiro amor de Cristo. Ou seja, nós devemos começar a viver aqui na terra a realidade que nos aguarda nos céus. Embora nós sabemos que o nosso lar celeste, a nossa verdadeira cidadania está nos céus e nós aguardamos o dia em que para lá iremos, mas já começamos a desfrutar e viver segundo o padrão dos céus aqui, demonstrando como é viver nos céus, e especialmente como é viver a verdadeira alegria e o verdadeiro amor de Cristo aqui já na terra. Nós não fomos chamados para ser espiões do reino de Deus. Nós somos chamados para ser agentes do reino de Deus. Ou seja, você não foi chamado para viver de forma secreta, mas a salvação de Cristo em sua vida tem que ser claro, visível. Eu me lembro que uma vez me disseram que eu tinha cara de crente. Achei interessante aquilo. Me chamou a atenção na hora, achei engraçado, mas depois eu parei para refletir. Você tem cara de crente? Ou seja, as pessoas têm visto a atitude de Cristo em sua vida de uma forma natural? Ou você precisa pôr uma plaquinha? Ou você precisa de apresentar a sua carteira de cristão? Certamente que o verdadeiro cristão, ele transparece, ele demonstra o amor, de forma que as pessoas percebem a presença de Cristo em sua vida. Nós somos chamados para testemunhar do amor de Cristo, para primeiramente viver, e em segundo, para pregar o amor de Cristo às pessoas, né? Então você foi chamado para demonstrar, para estar em evidência. Você foi chamado para ser luz para este mundo e não para ficar escondido dentro de uma caverna. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha só, né? Eu quero frisar novamente as palavras de Jesus. Que brilhe a luz de vocês. Para quê? Para que as pessoas possam ver as nossas boas obras e glorificar ao nosso Pai Celeste. E eu quero mais uma vez perguntar a você: as pessoas veem em você as atitudes de Cristo? As pessoas conseguem perceber no seu dia a dia atitude semelhante à de Cristo Jesus? De alegria, de perdão, de uma vida diferente? Nós somos chamados para viver segundo o modelo de Cristo Jesus. E em quarto e último lugar, Paulo nos mostra que a vida comunitária saudável é fruto da comunhão com Deus. A verdade é que as pressões dessa vida geram ansiedade em nosso coração, né? E se já era assim na época de Paulo, imagina agora que a vida está muito mais complicada, muito mais difícil. Realmente são tantas ansiedades, tantas pressões, tantos medos que vêm tentar tirar a nossa paz, afligir o nosso coração. Eu não sei o que você está passando neste momento, mas certamente que você sabe do que eu estou dizendo. Certamente que agora está vindo à sua memória talvez alguma situação que você viveu ou que está passando neste momento, né? Mas Paulo afirma que nós não precisamos ficar ansiosos. Paulo mostra que pela fé nós podemos depositar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. E não só isso, mas Paulo revela que o segredo para abrirmos mão dessa ansiedade é apresentarmos ao Senhor nossos problemas através da oração.
Muitas vezes as pessoas ficam perdidas, para cá e para lá, perdem o sono, porque ficam matutando, pensando o que eu vou fazer para resolver, como eu vou lidar com tal problema. Mas o segredo do verdadeiro cristão é, antes de qualquer coisa, se colocar diante do Senhor em oração, buscando no Senhor a orientação, a solução para os problemas dessa vida. E a palavra nos mostra que Deus, Ele nos ouve, Ele nos traz paz ao coração, mas também nos traz direção para o nosso caminhar e solução para os problemas da nossa vida. No capítulo 4, versículo 6, então, Paulo nos mostra que nós devemos apresentar a Deus nossas necessidades. Meu querido, para de ficar correndo para cá e para lá. Coloca diante do Senhor o seu problema. Apresente a Ele a sua petição. Apresente a Ele a sua causa. Seja qual for, Ele é o Deus do impossível e não há nada que Ele não possa fazer. Eu sei que você pode querer resolver com sua própria habilidade, com a sua própria sabedoria. Mas não é melhor deixar na mão de alguém que possa fazer de verdade? De alguém que tenha a solução para todas as problemáticas da nossa vida? O que Paulo também está nos deixando claro no texto é que pessoas que não têm comunhão com Deus não têm como viver em paz. Interessante isso, né? Nós vivemos um mundo onde as pessoas procuram a paz. Mas eu vi uma frase agora de manhã que dizia mais ou menos o seguinte: o mundo procura a paz, mas tem fugido do dono da paz. É impossível termos paz sem conviver com o dono da paz, sem ter comunhão com Deus. É impossível desfrutar da verdadeira paz sem termos uma vida com Deus no nosso dia a dia. E quando eu falo viver com Deus, não é só ir à igreja, não é só bater o seu cartão na igreja no domingo, mas é tê-lo presente em todo o nosso dia, no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos, no meu jogo de futebol, quando eu estou assistindo TV, onde quer que eu esteja. Deus precisa estar comigo, eu preciso caminhar com Deus. A verdade é que pessoas que não caminham com Deus não conhecem a paz que excede todo entendimento. Sabe por quê? Porque são pessoas que não vivem em paz consigo mesmas. Eu preciso estar em paz com Deus para poder estar em paz comigo mesmo e, por conseguinte, estar em paz com as outras pessoas. É um relacionamento meu com Deus, para que depois eu possa me relacionar bem com os demais. Apesar disso, nós não podemos negar que a vida em comunidade muitas vezes ela é perturbada por problemas, sejam internos ou problemas externos, né? Por exemplo, a incompreensão. Paulo nos mostra que uma igreja, por mais que esteja saudável, ela não está isento de problemas. E muitas vezes nós podemos passar por incompreensão dos irmãos, por injustiça, por algum ato onde somos injustiçados, não só no meio da comunidade da fé, mas na família, no trabalho. Algumas vezes nós podemos sofrer pela indiferença de outras pessoas e nós não estamos isentos desses problemas. Mas a verdade é que em Deus nós podemos superar todas essas coisas. Em Deus nós recebemos capacidade para superar esses problemas. Por quê? Porque a paz de Deus, a paz que Deus gera em nós, excede todo entendimento. Ou seja, é uma paz que vai além da lógica e da capacidade humana. Não é uma paz baseada na minha habilidade, ou no quanto eu sou bom, ou enquanto eu amadureci, mas é uma paz baseada na ação de Deus em minha vida. É uma paz que vem de Deus para a minha vida. É uma paz que foge da lógica humana ou da capacidade humana de perdoar, mas é uma paz que está embasada no poder de Deus em nossas vidas, que nos capacita a perdoar o irmão e a superar as diferenças e dificuldades da convivência em união, em comunidade, né? Para resumir, a comunhão com os irmãos é fruto da comunhão primeiramente com Deus. Não tem como viver em comunhão com o meu próximo se eu não viver primeiramente em comunhão com meu Deus. Quem está em paz com Deus, vive em paz consigo mesmo e vive em paz com os demais, com aqueles que estão ao seu redor. E eu quero te fazer novamente uma pergunta para você pensar. Você tem vivido em paz consigo mesmo e com os outros? Eu quero concluir esse estudo frisando o ensino de Paulo para as nossas vidas nesse dia. Em primeiro lugar, precisamos viver em união. Precisamos caminhar juntos. Precisamos caminhar como igreja, como povo de Deus. Mas não é só estar juntos. Nós precisamos estar juntos em alegria. Precisamos aprender a desenvolver a alegria em nosso meio, onde estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, nos cultos.
nos pequenos grupos, precisamos desenvolver a alegria, e não uma alegria que está presa à circunstância, mas uma alegria que vem de Deus, uma alegria genuína, uma alegria que não depende do momento, não depende de nós, mas depende da ação de Deus em nossas vidas. Mas também nós precisamos, como povo de Deus, aprender a viver de forma a dar bom testemunho da ação de Cristo Jesus em nossas vidas. Precisamos transparecer a ação de Deus em nosso coração. Não é algo apenas interno, mas é algo que vem para fora, de forma que aqueles que estão ao nosso redor percebam e desejem também essa verdadeira alegria, essa vida nova para suas próprias vidas. Finalmente, nós precisamos aprender a viver em comunhão com Deus, porque eu não tenho como viver em comunhão com meu irmão se eu não tiver primeiro um caminhar com Deus, se eu não tiver intimidade com Deus. Então eu vivo primeiro em comunhão com Deus, para depois viver em comunhão com os outros e também viver em paz comigo mesmo. Se vivermos dessa forma, certamente nós viveremos uma comunidade saudável, uma comunidade alegre, um lugar prazeroso, um lugar que nós teremos alegria em estar. Eu quero te convidar a orar comigo nesse instante. Pai querido, obrigado pela sua palavra que é perfeita e santa. Obrigado pela sua palavra que nos dá orientação, que nos mostra que viver em comunhão não significa viver isento de problemas. Que assim como a igreja de Filipos passou por problemas, nós também podemos passar em meio aos grupos, à comunidade que vivemos. Mas que o poder do Senhor em nossas vidas nos dá condições de superar todos esses problemas, todas as diferenças. Nos ensina a viver em paz uns com os outros, em paz conosco, mas acima de tudo, em paz contigo. Que possamos aprender a desenvolver a comunhão com o Senhor a cada dia, a ter mais e mais intimidade com o Senhor, através de uma vida de oração, do meditar na Tua Palavra, de nos colocarmos humildemente diante do Senhor, deixando que o Senhor nos trate. Pai querido, fortaleça o meu irmão e minha irmã na fé, que essa palavra possa agora criar raízes em nossos corações, para que possamos amadurecer rumo à sua vontade. Essa é a minha oração neste instante, no nome de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, fique na paz e que Deus te abençoe.